Fala pessoal, tudo bom? Inscreva-se no canal, falta muito pouco para a gente chegar aos 100 mil. Vai lá, inscreva-se no canal, não custa nada, é só apertar aqui e aqui embaixo, né, para você se inscrever. Eu tenho certeza de que você vai gostar muito do canal, tá? Eu quero analisar esse jogo do Flamengo, né, horroroso, contra o Juventude, mas abordando uma questão que lá para frente vocês vão entender nesse vídeo aqui, que é a situação do gol, né, do goleiro Hugo. Assim, eu sempre falei nas diversas tribunas para as quais eu trabalho, falei isso inclusive no Canelada, na Rádio Jovem Pan, que goleiro não pode ser irregular. Assim, tem uma posição em que o cara não pode ser irregular, é goleiro. Fazer grandes defesas num jogo, e olha que o Hugo fez grandes defesas, por exemplo, naquela partida contra o Fluminense, que o Flamengo ganhou por 2-1, era um Flamengo muito ruim ainda do Paulo Souza, e venceu por 2-1 no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, muito graças ao goleiro Hugo, que para mim foi o cara daquela rodada. Mas não dá mais, né? Fim da linha total para o Hugo, o Flamengo vai ter que achar aí um clube para encaixar o jogador, seja negociando de forma definitiva ou por empréstimo, porque são sucessivas as falhas, né? O goleiro chama gol. Tomou 2 gols, assim, meio ridículos, né? Contra o Juventude, que aliás é um time horroroso, não à toa, é o último colocado do Campeonato Brasileiro, disputa dignamente ali a competição, nos seus estertores, né? E o Flamengo conseguiu a proeza de empatar com um time treinado pelo Celso Roth. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, que você vai baixar no primeiro link aqui na descrição deste vídeo, de graça para você, mas de graça tem que ser aqui, tá? Então baixe o OneFootball para você ter na palma da sua mão tudo, por exemplo, sobre a Copa do Mundo do Qatar 2022, tá? O OneFootball está preparando um ranking para você, uma coisa muito louca, que é assim, quando tiver um jogo entre duas seleções, o OneFootball vai fazer um comparativo baseado nos jogos anteriores, né? Então, para você que gosta de fazer uma fezinha, por exemplo, na KTO, você vai ter tudo lá, o raio-x dessas duas equipes, tá? Todas as informações com reportagens, números, classificações, absolutamente tudo sobre a Copa do Mundo, tá? E você baixa o OneFootball, como eu disse, de graça, você tem direito a todo esse vastíssimo conteúdo de graça na palma da sua mão, né? Então tá esperando o quê? Baixe o OneFootball de graça no primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Vamos dar uma moral também para o professor de guitarra e violão Átila Reis, tá? É só entrar no site dele, link na descrição deste vídeo, e agendar uma aula de violão ou guitarra de forma gratuita. O mais legal dessa história é de graça, né? Você agenda e vai ter aula pelo seu celular. E o mais legal dessa história é que o Átila Reis é um cara formado em música, é um músico profissional, tá? E vai te ensinar com toda a categoria e qualidade que o músico profissional pode fazer. Tá bom, pessoal? Continuando aqui essa análise sobre o goleiro Hugo, né? Que é um cara que surge até bem no Flamengo ali em 2020, né? Numa emergência, num jogo contra o Palmeiras, em que o Flamengo não tinha time para jogar. Ele fez uma defesaça, inclusive, numa cabeçada do Luiz Adriano naquele jogo. Depois faz uma partida espetacular contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, pegando até pênalti e tal, mas eu acho que o ponto de virada na carreira dele foi aquele jogo contra o São Paulo, no Maracanã, pela Copa do Brasil, o primeiro jogo, aliás, do Rogério Ceni como técnico do Flamengo, em que ele falha de forma bizonha ao tentar driblar o Brenner, né? Aí a carreira dele faz assim. Inclusive, tinha muita gente à época que dizia assim, não precisa renovar com o Diego Alves, porque tem o Hugo e tal. Eu sempre achei um delírio falar sobre isso, né? Mas, enfim. A questão é, ele perdeu muito desempenho, acho que teve ali um lance também psicológico de lá para cá, né? Com o Paulo Souza ele ganhou a oportunidade, falhou bastante e aí as perdeu de forma definitiva após a chegada do Dorival Júnior, que até preteria o Hugo para voltar a escalar o Diego Alves. No primeiro jogo do Dorival Júnior como técnico do Flamengo, o Diego Alves foi titular contra o time do Internacional, né? Que jogo desastroso, que o Flamengo perdeu no Beira-Rio por 3-1 e tal. A questão é que ele não pode mais ser goleiro do Flamengo. Assim, eu não entendo
a forma como o Flamengo trata o seu torcedor nessa reta final aí de Campeonato Brasileiro. O Flamengo não quer mais nada com a hora do Brasil, né? O cara paga o programa de sócio torcedor lá, vai pra festa no próximo sábado, assistir ao Flamengo jogar contra o Avaí, mas desde a final da Libertadores da América, o Flamengo tá pagando mico no Campeonato Brasileiro, né? Perdeu pro Corinthians, perdeu pro Coritiba, quase perde pro Juventude, né? Não perdeu graças ao gol do empate, marcado pelo promissor garoto Verton, mas vem colecionando aí uma série de fracassos. E a gente tem que botar o dedo na ferida também, não esperem de mim coisa diferente. Eu não estou aqui para fazer média com ninguém, pelo contrário, meu compromisso aqui é com você. A gente tem que botar o dedo na ferida em relação ao desempenho do time do Flamengo, né? Que viveu ali. O Flamengo, para mim, eu falei isso na Jovem Pan. O Flamengo, para mim, é o time do ano em 2022 pelas conquistas que teve. Copa do Brasil e Libertadores da América. E pelo, assim, o melhor time que eu vi nessa temporada no futebol brasileiro foi o Flamengo num curto espaço de tempo, ali em julho, agosto e tal. O último grande jogo do Flamengo na temporada foi contra o Vélez, na Argentina, aquela goleada por 4-0. Depois disso, o Flamengo não conseguiu repetir esse padrão de atuação. Ganha a Copa do Brasil jogando mal, mas ganha, né? E ganha a Libertadores da América jogando muito mal. Eu acho até que se é um time mais gabaritado, o Flamengo ia ter problemas ali. Pegou um time, aí não é sorte, não é nada disso, é o que é a competição. Um time pessimamente treinado pelo Filipão, né? Aliás, um time que investe em Filipão com o dinheiro, que é o caso do Atlético Paranaense, em 2022, só pode estar de brincadeira, né? E aí é o seguinte, não é porque conquistou títulos que você tem ali uma obrigatoriedade de contar com o mesmo técnico para a próxima temporada, né? Eu me lembro muito do caso do Marcelo Oliveira no Palmeiras, por exemplo, em 2015, que ganhou com o futebol sofrível a Copa do Brasil, o técnico foi mantido com 40 dias de temporada em 2016, com o Palmeiras sendo eliminado na primeira fase da Libertadores da América, o Marcelo Oliveira acabou sendo demitido, né? Ou seja, isso aponta para um erro de planejamento. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Eu sempre falo sobre isso, independentemente da conquista de títulos, é preciso fazer uma avaliação sobre o trabalho do técnico. Tá? Por que o Flamengo perdeu tanto rendimento no final da temporada? Isso tem que ser questionado. Embora tenha sido um ano glorioso, tá, o Flamengo tem a disputa aí, provavelmente, né, de um campeonato mundial de clubes. Eu não tenho a confirmação ainda se o Mundial vai acontecer ou não. E aí precisa fazer uma avaliação do trabalho do seu técnico. Fala, peraí, é esse tipo de futebol que o Flamengo quer jogar na próxima temporada? Eu entendo a questão de falta de entrosamento desse time que está jogando, é um horror, né? Mas existem algumas decisões muito discutíveis. Sobre o jogo, particularmente contra o Juventude, eu quero abordar a questão da escalação do Mateuzinho como um ponta-direita, né? Sendo que o Rodinei é um jogador com mais vocação ofensiva do que defensiva, enquanto o Mateuzinho é o contrário. Então por que não colocar o Rodinei como ponta, o Mateuzinho como lateral? É um jogador que marca mais. Então tem certas coisas que a gente, mesmo observando aí um time completamente descompromissado, que eu acho um erro, que você olha e fala, tem coisa errada aqui, tá? Então eu acho que são questionamentos que devem ser feitos, são cobranças que devem ser feitas ao técnico Dorival Júnior. Fala, escuta, peraí, meu camarada, por que o time tá jogando tão mal assim? Ah, não, mas abriu mão do Campeonato Brasileiro. Eu repito, acho um desrespeito. O Palmeiras levantou a taça diante do seu torcedor com o que tinha de melhor. Já é campeão brasileiro por antecipação, aquela coisa toda. Então, assim, eu acho bem preocupante. Bem preocupante. É um Flamengo que investe, tá aí na iminência de trazer o Gerson e tal. Um jogador para colocar o clube mais uma vez em outro patamar, mas precisa estar atento a coisas que vão acontecendo e que aborrecem o torcedor com toda razão. Veja, embora eu torça para esse time aqui, né? Para o Flamengo aqui, quem está falando é um analista. Então a arquibancada sai e entra a análise, né? E o que vem mostrando o Flamengo nesses últimos jogos é absolutamente deplorável. Contra o Juventude, convenhamos, o pior time do Brasil, pelo menos o pior time da Série A do futebol brasileiro, foi muito ruim. Tá bom? Saudações, até a próxima. Tchau, tchau.